Olá, queridos, graça e paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba. E se liga nas notícias que vem aí. Quero convidar você para que esse ano faça conosco a conferência Intercessão em Chamas. Vai ser uma bênção de 3 a 5 de maio em Curitiba, no Hotel Condor. Todas as informações estão no site www.pastorlobo.com e as inscrições podem ser feitas na nossa loja virtual no institutoexos.com. Serão 8 ministrações em 3 dias no final de semana que vão encher, enriquecer sua vida e te dar ferramentas e armas para você vencer suas batalhas espirituais. E eu espero você lá. Fica com Deus. E quero dizer para vocês que os nossos livros já estão disponíveis na nossa loja virtual, no site www.institutoexodos.com. Autoridade sobre as Trevas, Blindagem contra as Trevas, o seminário Sangue nos Umbrais, a conferência Estágio de Guerra Espiritual e a novíssima Intercessão em Chamas, que vai abençoar profundamente a sua vida e o seu ministério. Quero convidar para agora em 2019 você ir conosco a Israel. Vai ser um passeio maravilhoso na Terra Santa, cheio de conhecimento bíblico. A sua vida vai encontrar uma intimidade maior com o Senhor. Nós chegamos em Tel Aviv e depois visitamos Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, Jope, Jordão. Depois nós descemos até o Mar Morto, subimos de novo para Tiberíades, Mar da Galileia, toda a região ali de Jericó e finalizamos em Jerusalém. É uma viagem que vai te levar para bem pertinho de Deus e que vai trazer ao seu coração muita paz. Eu espero você lá. Você que nos assiste, nós somos uma casa de oração, uma igreja em Curitiba. Nós estamos na Avenida Desembargador Hugo Simas 1772. Somos a Igreja Batista no bairro de Bom Retiro. É muito perto do centro, é muito perto do centro cívico, do Pilarzinho. A nossa igreja tem um diferencial. Entre tantos outros, nós temos 2 pastores, é um casalzinho. Pastora Neuza, pastor Renato. Eles são pastores do ministério exclusivamente voltado para os surdos. Curitiba tem 10 mil surdos, segundo o último censo. Então você que tem recebido essa mensagem e que tem parentes, tem conhecidos e tem outros, eu quero pedir para você divulgar no seu canal do WhatsApp, dos seus canais de e-mail, enfim, as ministrações, que todas elas têm sido acompanhadas pela ministração em Libras para os surdos, tá bom? Pastor Renato e pastora Neuza tem sido uma bênção e nós temos alcançado milhares de pessoas através do ministério deles, amém? Obrigados, queridos, obrigados. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre fé. Vamos lá? Pode colocar a fé que alcança o impossível. E eu quero usar 2 Coríntios capítulo 4, 16 e 18, olhando com fé. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, eu vou sublinhar essa palavra, fixamos essa expressão, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olhando com fé. Feche seus olhos. Pai querido, nós fechamos nossos olhos hoje, porque queremos enxergar, não segundo os nossos olhos carnais, mas segundo os olhos espirituais. O Senhor é Deus que abre os olhos para que a gente veja o sobrenatural, para que a gente creia naquilo que já está lá, mas que nossos olhos não podem ver. Eu quero te convidar essa noite, para que o Senhor não nos deixe cegos, para que o Senhor imponha sobre nós o teu Espírito Santo e abra os nossos olhos da fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A Bíblia está recheada, a Bíblia está carregada de expressões de fé. Quando a Bíblia fala sobre fé, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador
daqueles que creem nele e se aproximam dele. A fé, ela move o poder de Deus em favor da gente. Então hoje eu quero muito falar sobre pelo menos 7 aspectos da fé e como ela funciona no coração da gente para que a gente alcance aquilo que os olhos não veem. A Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus, pela sua palavra, Ele criou o mundo que hoje nós vemos. Mas o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios e dizendo algo para a gente. Ele está dizendo para a gente que a gente deve atentar, os nossos olhos devem estar fixos em coisas que a gente não vê. Porque aquilo que a gente vê, eu estou vendo aqui uma mesa, eu estou vendo aqui cadeiras e pessoas, eu estou vendo aqui um templo bonito. O que você vê é efêmero, é passageiro, é temporal. Mas aquilo que você não está vendo é eterno. Existe uma percepção clara de que nós não estamos sozinhos nesse mundo, de que a mão do Senhor, ela interfere, ela entra na nossa história, mas principalmente nós percebemos que quando nós convidamos esse Deus que os nossos olhos não veem, ou alguém aqui já viu o Senhor? Nós não vemos, mas nós cremos. Quando Deus, Ele restaura a vida de Tomé, e Tomé diz, Senhor meu e Deus meu, ele vê Jesus ressuscitado, ele vê. Jesus diz, bem-aventurados aqueles que não viram, mas crerão. Ele está falando de nós, de pessoas que vivem no futuro. Nós olhamos para trás e nós cremos num Cristo que veio, num Cristo que foi crucificado, que foi sepultado, que ressuscitou dos mortos e que hoje está no céu e que vai voltar. Essa expectativa de ver de novo o Senhor é que move a nossa fé. Eu sou movido, sabia? Eu queria que a igreja soubesse disso. Eu sou movido por uma palavra da Bíblia. Existe uma palavra que eu quero ouvir do Senhor. Quando eu chegar no encontro com o Senhor, eu quero ouvir a seguinte palavra: servo bom e fiel, entra no gosto do seu Senhor. Eu tenho gastado a minha vida, eu tenho entregue a minha vida, a minha história, para que eu entregue para o Senhor uma igreja pura, imaculada e santa diante do Senhor, lavada no sangue do Cordeiro. Os olhos de fé são olhos que enxergam aquilo que não está lá. Tem muita gente, eu aprendi na escola bíblica dominical, que fé é um passo que você dá no invisível, que você dá no escuro. Não é nada disso. Eu ensinei isso, mas eu quero retirar essa palavra que eu dei na minha imaturidade e no meu início da minha caminhada cristã para os meus alunos da escola bíblica dominical. A fé pode ser um passo do escuro para quem não tem fé. Vai dizer assim, ele é maluco, ele é doido. Eu tenho uma história que eu contava, eu quero contar para vocês. O filho do pastor perguntou assim, pai, o que é fé? E o pai falou para ele assim, vou te ensinar, meu filho. Está vendo essa árvore aqui? Sobe ela até o topo. E o menino vai, sobe até o topo. Eu falei agora você pega esse galho mais comprido que tem aí no topo, você anda engateando até a ponta dele, fica aí, porque a árvore não vai cair. E então aquele menino vai, se segura naquele galho, e de repente quando ele chega naquele local, naquela hora, ele escuta o quê? Ele escuta um serrote assim. Gostou do serrote? E quando ele olha para trás, quem é? É o diabo lá, cortando e tentando serrar o galho que ele está. Mas ele fica com fé, o pai dele diz para ele, você não vai cair. E de repente ele escuta um barulho, pô, cai a árvore, cai o diabo, mas ele fica lá. A fé, ela alcança aquilo que o nosso coração crê. A fé vai até onde a gente crê. Até onde a gente crê. Segundo livro dos reis, conta a história de um rei que vai visitar o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu então pega na mão dele, dá para ele um arco, abre uma janela para o oriente. Já viu falar assim, abrir janelas? Deus abre janelas onde não existe janela. E ele abre uma janela e fala assim, pega essa flecha agora e dá um tiro de arco. Então aquele rei vai e dá um tiro com aquela flecha cai ali a 200, 300 metros. Então ele pega uma outra flecha e fala assim, isso aqui ó,
é a flecha da vitória do Senhor. Fere a terra. E ele pega aquele rei, fere a terra 1, 2 e 3 vezes. Mas a aljava tinha ali 6 flechas. E quando ele termina de lançar aquelas flechas no chão, o profeta falou assim: por quê? Por que você não teve fé? Por que você só lançou 3 flechas? Por que você não investiu tudo em ferir a terra agora? Você só vai vencer os sírios 3 vezes. Porque se você tivesse lançado as 6 flechas, você ia ter aniquilado com seus problemas. Na verdade, gente, Deus vai até onde a gente vai. Eu sempre pergunto para as pessoas que vão no gabinete assim: pastor, eu estou com um problema. O problema pode ser financeiro, o problema pode ser emocional, o problema pode ser familiar, pode ser no casamento, pode ser na relação com os filhos. Esses dramas que nós temos na nossa família, na nossa vida. Eu pergunto para eles assim sempre: aonde você quer ir? Até onde você quer chegar? Porque Deus só vai até onde a tua fé vai. Porque se você crê que Deus vai te segurar e vai te manter firme num galho de uma árvore que está sendo cerrada, é ali que você vai ficar. Mas tem muita gente que desiste na caminhada. Tem muita gente que se esquece que a fé... Gente, essa palavra de que o justo vive pela fé, ela aparece pela primeira vez no 2º livro do profeta Abacuque. O justo vive por fé. Ele não vive por aquilo que ele vê. Ele não vive pela circunstância. Ele enxerga essa circunstância. Ele vê o problema. Ele vê a situação contrária. Mas ele não vive por aquela ameaça. Ele não vive por aquela intimidação. A fé, o justo... ele vive pela fé. Essa palavra se repete em Gálatas, se repete em Romanos, se repete em Hebreus. O justo pela sua fé viverá, e não por aquilo que vê, e não por aquilo que ele pensa que é, e não pelo diagnóstico que ele recebe a respeito da sua vida. Ele vive por aquilo que ele acha que Deus vai fazer. A Bíblia conta que Jesus chega em Nazaré. É interessante isso, gente. Ele chega em Nazaré, e ali ele não pode fazer milagres. Por quê? Porque o povo não cria nele. Não é esse o filho do carpinteiro? Os irmãos dele não estão conosco? Então, quando você diz para Deus: Deus não vai fazer, ele não faz. Eu fui pregar numa igreja batista aqui no Paraná. Gente, isso tem uns 2 ou 3 anos. Eu vi no boletim da igreja, era um boletim desse, acho que eu ainda era passado do mimeógrafo, aquele negócio lá. Você lembra do mimeógrafo? Se você lembra, você era velho então, você também é velho. E ali, estava lá no boletim: eu quero convidar a igreja para orar pela irmã fulana. Está enferma há mais de 2 meses, e não tem Cristo que dê jeito. Gente, a pessoa já está dizendo que Deus não pode fazer. A pessoa já está entrando num lugar de incredulidade. A pessoa que se você não crê, você não vai chegar lá. Sabe o que minha mãe me ensinou? Minha mãe falava assim para mim: aquele que sonha em tocar as estrelas, talvez nunca toque numa delas, mas jamais vai enfiar a mão na lama. Gente, se nasceu, nós nascemos, sabe para quê? Para conquistar. Nós nascemos, sabe para quê? Para vencer. A Bíblia diz isso da gente: ao que vencer, será dada a coroa da vitória. Ao que vencer, será feito coluna no templo do meu pai. Ao que vencer, será dado vestes brancas. Ao que vencer, será dado autoridade sobre as nações. Ao que vencer, vai se alimentar da árvore da vida. Ao que vencer, vai comer do maná escondido. Ao que vencer, vai receber um novo nome numa pedra branca que ninguém vai conhecer. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Só que nós olhamos para nós mesmos, para a nossa fraqueza, para a nossa pequenez, para a nossa humildade, e fala assim: não dá para mim. Tem gente que diz para mim: pastor, eu não consigo sair dessa dívida. Isso é uma verdade, gente. Isso é uma realidade. Só que a mente dele foi capturada por uma fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual, gente, não está numa cidade, está dentro da cabeça da gente. 2 Coríntios capítulo 10, de 3 a 5 diz: porque andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e todo o pensamento que se levanta contra a palavra de Deus. Sabe o que é um sofisma? É uma mentira que parece verdade. Um sofisma é uma mentira embrulhada num papel cintilante. Você fala: parece verdade, mas não é verdade. Gente, Deus ele faz coisas extraordinárias a partir do homem que crê. Deus ele faz coisas extraordinárias a partir daquele que experimenta crer e ousa crer no Senhor.
Aquela mulher de Cafarnaum toca no manto de Jesus, aí vai vir o teólogo. Aí teólogo é complicado. Eu fiz teologia, pastora Fabíola é teóloga, Clarice é teóloga, os pastores aqui, pastor Eduardo é teólogo. Nós temos aqui diversos teólogos. Teólogo é um cara que atrapalha a gente às vezes. Atrapalha. Porque ele vai falar assim, acho que eu vou tocar no manto de Jesus para ser curado. O teólogo, não, que aqui é o seguinte, a hermenêutica, a homilética, a exegese, a teologia sistemática. Querido, Deus faz aquilo que você crê que Ele vai fazer. É isso que Ele faz. Aquela mulher vai, se espreme, toca no manto de Jesus, Jesus para tudo. Para tudo, para. Alguém me tocou. Pedrão é tranqueira, né, gente? Pedrão, falava assim, mas Jesus, a multidão te espreme. O senhor está perguntando quem foi que tocou? Todo mundo te tocou, Jesus. Teve alguém que me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu poder. Eu senti que de mim saiu poder. Alguém já teve essa experiência? Gente, eu estava num processo de jejum. Um dia veio uma irmã numa igreja. Gente, eu já estava muito cansado. E tem gente, a gente vai ter ainda, nós vamos ter aqui na nossa igreja, um time de intercessores que vai ficar ali no final, para orar por todo mundo que depois do culto quiser oração. Nós vamos treinar um time para estar lá. Mas normalmente eu vou num culto e dependendo da igreja, gente, faz fila para você orar para o povo. Fila. E aí você tem que, cada vez que a fila aumenta, você dá uma encurtada mais um pouco na oração. Só que essa moça veio para mim e não falou nada, ela tinha alguma coisa aqui tampando. Gente, quando eu coloquei a mão na cabeça dela, existe autoridade na imposição de mãos. Quando eu coloquei, eu senti um choque ao contrário. Um choque ao contrário. Eu falei, que isso? Em nome de Jesus, eu falei, o Senhor te curou. Aquela moça saiu no domingo seguinte, ela voltou na igreja. Não sou daqui dessa igreja, mas eu vim dar um testemunho. Aquele dia que o Senhor orou por mim, Jesus me curou. O Senhor falou assim, eu senti um choque ao contrário, disse, eu fui curado. Aquela mulher tinha um problema na garganta, e esse problema na garganta não impedia ela de falar, ela estava falando normalmente, e veio a família inteira para me conhecer. Eu falei, não sou eu, não, é o Jesus que eu prego, é Jesus. Gente, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e aquela mulher creu que de alguma maneira eu podia ser um canal. É só isso. Gente, tem gente que coloca copo d'água em cima da televisão e é curado. Vocês vão ver testemunho. Não é a água, não é o copo, mas é a fé que ela tem, que Deus vai operar naquilo ali. Tem gente que crê que vai ser o óleo da unção. O óleo da unção cura alguém, gente, mas a Bíblia não manda usar. Chama os presbíteros, eles ungirão com óleo, vão de 2 em 2, ungem os enfermos com óleo. Mas o óleo cura, gente. Gente, quem é que cura, gente? Jesus Cristo é que cura. Então quando você tem fé, eu creio que Ele vai fazer, Ele faz. Eu creio que Ele vai operar. Gente, Ele opera. Quando nós falamos sobre fé, a primeira coisa que você tem que entender é que a fé vê o invisível. Hebreus capítulo 11, de 24 a 26, diz que pela fé, essa palavra fé vai se repetir no capítulo 11 de Moisés, de Hebreus. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra, ele considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é, diga, invisível. Moisés enxergou algo, Moisés viu algo, não com os seus olhos do Egito, mas com os seus olhos da fé. Ele preferiu, ele fez uma decisão de caminhar em fé. Ele tomou para a sua vida uma decisão, diz assim, eu vou crer naquilo que ninguém crê. Gente, ele foi o único que diz assim, eu vou largar tudo. Gente, ele era o príncipe do Egito. Ele era o segundo naquela que a gente chama de linha sucessória do rei. Ele era alguém, gente, destinado às delícias do palácio. Só que ele viu algo. Ele está falando aqui de eternidade.
ele contemplava a sua recompensa. Às vezes a fé nos leva para os desertos de Midian, porque foi para lá que ele foi. Ele sai do Egito e vai parar na Arábia Saudita, ali é Midian. E ali na Arábia Saudita, Deus se encontra com ele no meio de uma sarça ardente, disse: agora você vai lá. Ele diz: mas eu não sei fazer, eu não sei nem falar. E Deus diz: não sou eu o que fez o mudo ou o que fala, o surdo ou o que ouve. Vai e eu serei com a tua boca. E Moisés, gente, talvez seja o maior ícone junto de Elias do Antigo Testamento. É um homem que escreve pelo menos os 5 primeiros livros, mais o Salmo 90, pelo menos o Salmo 90 do livro de Salmos. Quando nós falamos de gente que vê o invisível, nós também temos que entender que a fé não pode duvidar da promessa. Existe uma promessa de Deus que não vai mudar. A palavra de Deus é uma rocha. A palavra de Deus não vai mudar, não vai mudar. A palavra de Deus, ela não sofre mudança nem sombra de variação. Jesus diz: passarão os céus e a terra, a minha palavra não vai passar. Olha, nem um tio, nem uma vírgula da lei vai ser tirada sem que se cumpra. Romanos 4, 19, 21, sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Está falando de Abraão. Abraão já ia completar 100 anos, pois já contavam com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia, diga, prometido. Gente, você tem uma promessa, porque se você tem uma promessa de Deus para a sua vida, basta você se agarrar a ela. Deus não vai esperar você ter 100 anos, entenda aqui. Pastor, será que é isso? Eu vou esperar 100 anos. Não, ele usou Abraão, por isso que o nome dele é pai da fé. Ele usou Abraão, para quê? Para que eu e você, que viemos depois dele, a gente entender que mesmo que a promessa tarde, mesmo que ela demore, ela vai chegar. Por quê? Porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu não preciso mais duvidar disso. Eu não preciso mais, o meu coração não pode mais abrigar esse medo. Vou dar um testemunho pessoal para vocês aqui. Quando eu e a pastora Fabíola resolvemos comprar um apartamento aqui em Curitiba, você sabe como é que é comprar um apartamento, você é jovem. E a gente estava assim, vivendo uma vida financeira, e sempre foi assim, muito acertada. E de repente eu fui correr num sábado de manhã com um amigo meu, ali pela Avenida Paraná, e quando eu vi, já estava na João Goberto, e eu vi lá, ele veio assim: vamos entrar para a gente ver. Só que ele já ia comprar, ele estava me levando lá. A fé dele me chamou para correr. E quando chegou lá, ele parou, eu falei: e aí? A gente não é no passeio público? Não, vamos entrar aqui. Gente, eu entrei, em 15 minutos eu comprei um apartamento, sem ter eu estava correndo, sem ter um documento. E você tem, porque é o seguinte, naquele tempo, a gente dizia o seguinte: se a pessoa já não está devendo no banco, então ele já é próspero, já está vivendo na prosperidade. E ele perguntou sobre o CPF, perguntou o CPF da minha esposa, falou assim: está vendido, escolhe. Eu falei: não quero 204 não, eu quero 804 agora, porque agora você vai me vender. Gente, e a gente experimentou coisas que você sabe, você vai comprar apartamento, tem um negócio da semestral. O que é semestral? É aquele balão que vence. O cara perguntou: quanto você quer dar de entrada? Eu falei: não quero dar nada. Eu falei assim: então tá certo, tá feito. Eu dei uma mixaria. Gente, eu estou falando para vocês, eu devo ter dado quase 10% do que era a entrada exigida. Foi isso que eu dei. Ele falou assim: mas isso aqui eu vou botar numa semestral. Eu falei: câmbio, pode colocar. Gente, e aí o que acontece? Você não espera as surpresas da vida, e aí a vida vai te surpreendendo. E aí o carro bate, você tem que consertar, a mamãe interna, você tem que mandar dinheiro para cirurgia. E quando chegou na semestral, eu não tinha, mas eu tinha certeza. Nós oramos, que eu via uma promessa da gente morar ali. Gente, quando você passa pela prova, a prova é um livro que você lê de trás para frente, porque no início você fala assim, a impressão que você tem é que você está sozinho naquele deserto. E aí
Naquele dia, gente, foi um dia assim, eu já tinha prorrogado o pagamento. Falei assim, olha, eu posso pagar essa semestral no mês que vem? Ele, pode, não tem problema. Sabe quando você fazia aquele contrato direto com a construtora? Não era um banco, era quase um amigo meu, fiquei amigo do cara. Só que ele falou assim, agora não tem mais, você tem que pagar nesse dia, senão o negócio vai estar desfeito. Gente, eu comecei a orar e eu estava certo, gente, eu fui... Pensei, não, e o dinheiro? Não entra. Eu comecei a orar, Deus, o dinheiro. Deus, o Senhor combinou comigo, Deus. Deus só falou para mim, Deus, que o negócio vai funcionar. E está na hora. E eu tenho que pagar esse boleto. Gente, aí eu morava assim, quase em frente ao Banco do Brasil. E aí toda hora eu ia lá no Banco do Brasil para quê? Para tirar um extrato. Extratinho. E eu não lá nada. E bota nada. E o banco fecha que hora? 4 horas. E eu falei, como é que eu vou pagar? E deu 4 horas. Aí eu vi, aquele povo aí, 10 para as 5 já quer fechar. Eu falei, 4 horas. E eu queria trancar aquela porta giratória, né? Aí eu entrei, pelo menos eu vou ficar aqui dentro. Entrei lá, ainda tinha uma fila para pagar. E eu entrei na fila para pagar. O meu extrato, sem dinheiro, e o meu boleto para pagar do apartamento. E quando eu chego lá no caixa, que eu pego, eu tremendo, vou passar mico, vou passar vergonha, que não tem. Gente, quando ela passa ali, que eu entro no cartão de débito, sabe aquela maquininha que faz aquele barulho que parece dentista, mas é dinheiro? Autenticação mecânica. Gente, quando pagou, não, tá bom, mais alguma coisa? A senhora tem certeza? Sabe quando o povo está no meio da tempestade e ora, Jesus salva a gente, Jesus vem caminhando no mar. Aí quando Jesus aparece, fala assim, é um fantasma. Não, você não me convidou. Como é que você está dizendo agora que é um fantasma? Gente, eu peguei aquilo, falei, de onde que veio isso? Gente, deu mais algum tempo, quem liga? Minha mãe. Aí minha mãe me liga e fala assim, filho, lembra daquela herança do vovô? Que era uma casinha que tinha. Então peguei aquele dinheiro, mandei um pouquinho para o Marcelo, um pouquinho para o Marco, um pouquinho para o Beto, e um pouquinho para você. Gente, mandou justamente o que eu precisava. Eu falei, mãe, eu quero te fazer uma pergunta. Por que você mandou para mim naquele horário? Eu fiquei com preguiça de mandar antes. E aí eu deixei no banco, passei lá, e deixei numa caixa que é minha amiga. Olha que coisa. Mas eu estava assim com um negócio no coração. Mamãe vem visitar a gente domingo que vem, vocês vão conhecer a Dona Inês. E eu estava assim com um negócio no coração de mandar um dinheiro para você. Eu estava incomodando, achando que era uma coisa de Deus mesmo mandar para você esse dinheiro. Eu falei, mãe, quando Deus mandar você mandar um dinheiro para mim, vai quando o banco abre. Sob essa agonia que eu passei. Você tem que saber o seguinte, que fé não pode duvidar da promessa, porque a fé sepulta, a fé deve sepultar a dúvida. Tiago capítulo 1 verso 6 e 7 diz, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar é levada e agitada pelo vento. Não pensem tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. A fé não pode duvidar. Se a palavra de Deus diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vai servir ao Senhor. Gente, começa a orar pelo banco da igreja. Eu quero aqui, ó, meu cônjuge, você é solteiro, eu quero aqui, você é solteiro, a minha esposa, eu quero aqui meu filho. Começa, gente. Tem gente já brincando aqui com a solidão dos outros. Não é isso. Pede que você vai receber. Pede que você vai ter. Agora pede com fé e não duvide, porque aquele que duvida, gente, ele é lançado, uma hora ele tem fé, outra hora ele tem dúvida, outra hora ele tem fé, outra hora ele tem medo. A fé deve entrar no local do impossível e crer que aquele Deus que ele crê é verdadeiramente o Deus da Bíblia. O medo, gente, é o contrário da fé. E a dúvida fica assim, que nem uma onda, oscilando entre a negação e a afirmação. A pessoa não nega a fé, mas também não confirma. Pastor, eu creio, mas não sei. Eu creio, mas Deus é que... Deus sabe de todas as coisas. Já viu isso? Eu não gosto dessa expressão, aliás. Porque dá uma ideia de que eu estou jogando no colo de Deus, e assim, eu sou um inútil. Gente, a minha fé não é inútil.
A minha fé, gente, é aquilo que enxerga. Por que Deus honra a fé? Porque a fé vê um Deus que é invisível. Ele fala, está crendo em mim que não vê, então eu vou lá e vou responder a ele. Quem deseja ser vitorioso, tem que jogar fora dúvidas. Tem um negócio que quando eu... Não, pastor, não é teimosia não, gente. É certeza. Porque fé é certeza daquilo que você não vê. É um firme fundamento daquilo que você espera. A palavra fé é misturada com esperança, sabia disso? Quem tem esperança é uma pessoa que tem fé. Deus, Ele faz milagres na nossa vida. Deus, Ele manda pessoas, Ele usa circunstâncias, Ele usa o governo, Ele usa o inimigo, Ele usa o diabo para te ajudar. Quando Ele manda, até o cão tem que obedecer. Então você tem que entender que a fé, gente, ela atrapalha, a dúvida atrapalha o espaço para o sucesso. E onde não existe dúvida, existe grande fé. 3, a fé enxerga aquilo que não é natural. 2 Reis, capítulo 6, de 15 a 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Vai ser um monte de crente aqui. Ai, pastor, agora a casa caiu, pastor. Ele vê o que? Carros, cavaleiros e soldados. Está ele, olha, está Geazi e Eliseu. É 2 contra 5.000. Dá para a gente lutar? Não, agora já era. Deus mandou dizer para a gente que acabou. É que nem crente em avião em turbulência. Eu fico vendo, gente, o avião dá uma tremidinha. Gente, olha aqui, eu trabalhei com aviação minha vida inteira. Eu quero dizer para você o seguinte: é seguro voar. Eu entro no avião e eu durmo. Aquela tremidinha que dá, está passando numa nuvem. Sabe a nuvenzinha de algodão? Não é de algodão, é de gelo, é só isso. E quando passa, você muda de meio e dá uma tremidinha e depois passa. Serve para calentar o sono. Não precisa ter medo. Eu falo aqui sempre, gente, Deus, para querer te matar, não vai precisar derrubar um avião inteiro. Ele vai acabar com você de qualquer jeito. Então, vive em paz. Tem gente que já fica, não, pastor, eu não posso andar de avião. Ai, pastor, meu coração. Fica lá 1 hora no aeroporto, vendo o avião pousar, decolar, pousar, decolar, pousar. Isso é terapia. É terapêutico, é clínico. O medo vai embora. Pastor, sabe que eu perdi o medo de voar? Porque isso funciona. Ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que ele. Mas nós estamos sozinhos aqui, sou eu e você. Eliseu orou: o Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nós desprezamos o mundo espiritual. Aliás, a gente só lembra de mundo espiritual quando é coisa do mal. Quando é o anjo, não, a gente esquece que tem anjo. A gente só esquece que tem um cão. Só lembra que tem um cão. Nós desprezamos os exércitos de Deus. Gente, existe um exército de Deus que é formidável. Alguém pode mostrar para mim na Bíblia uma vez, que um anjo do Senhor foi derrotado? Um anjo de Deus foi derrotado? Eu quero que você me mostre aí. Quero que você me mostre. Se você me mostrar, eu pago um pastel para você no final do culto. Pago. Anjo não perde guerra. Anjo não perde. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que os anjos são espíritos ministradores, se eu não me engano, verso 14, que servem àqueles que hão de herdar a vida eterna. A Bíblia diz no Salmo: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas ele só tem medo do fantasma. Querido, a fé enxerga algo que é sobrenatural. Eu sei, aqui ninguém é tolo, todo mundo inteligente, todo mundo, nós somos seres racionais, gente, nós somos razoáveis. E você está vendo, né, que, não, eu já vi gente pregando assim: essa enfermidade do seu corpo é uma mentira. Não é verdade, está lá, está doendo na pessoa, inclusive, está machucando ela. A fé vê a circunstância, olha o problema, mas ela confia que Deus é muito maior do que os seus problemas.
Deus, relaxa, faz ele enxergar, abre os olhos dele para que ele entenda que maiores são, em maior número são aqueles que estão conosco. Então para com essa ideia de que você é um pobrezinho abandonado e deixado e que Deus esqueceu de você. Como esqueceu de você? Gente, você tem marca do sangue da cruz, você tem selo do Espírito Santo, porque fostes selados com o Espírito Santo da promessa, quando creste na palavra da salvação. Efésios capítulo 1, diz que existe em mim uma marca, existe em você uma marca. Então, quando a Bíblia diz, olha, você não vai ser confundido, é porque Deus ele não perde você de vista, porque o mundo espiritual reconhece a nossa fama, e sabe quem nós somos, e sabe quem é filho e quem não é. Número 4, a fé tem qualidade, não tamanho. Lucas 17, 5-6, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé, e disse o Senhor, se tivesseis fé, diga como um grão. Ele não fala em tamanho, aqui nesse texto ele fala em qualidade, não fala sobre um grão de feijão, sobre um grão de soja, nem sobre um grão de milho, fala sobre um grão de mostarda. Direis, você vai comunicar a essa moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. A fé, ela é comunicada. Por que eu gosto de ensinar as pessoas a orar em voz audível? Porque aquilo que você concorda na terra, querido, aquilo que você liga na terra, move, afeta e traz a interferência no mundo espiritual. Certa vez, eu gosto muito desses exemplos, nossa filha Natália, jovem, foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Uma faculdade batista chamou ela para fazer o intercâmbio de inglês, e ela foi. Gente, naquele tempo não tinha celular. Aliás, tinha, mas a gente não tinha condições de ter um celular, muito menos não existia o WhatsApp, era aquele tijolão brabo. Você lembra que você já teve um daquele, que você olhava, ridículo. Que você lembra disso? Que você colocava aqui? Um tijolão? Você lembra? Você lembra? E aí, não tinha como, e a gente morrendo, só tinha 2 semanas que não tinha notícia da minha filha. Não tinha nenhum tipo de meio de comunicação que não fosse um e-mail, mas quem tinha naquele tempo internet era gente baludo. E aí, ela falou assim para mim, eu estou com tanta saudade da Natália. Eu falei assim, então repete comigo aqui. Eu gosto de fazer isso. Repete comigo. Jesus ensinou a gente a orar. Eu concordo. Eu concordo. Em nome de Jesus. É em nome de Jesus que a Natália vai ligar para a gente. Você pode dizer amém? Amém. Não é oração boba? Você pensa que não, Deus não ouve. Deus só ouve aquela oração teológica, cheia do fogo do quarta-feira. Quarta-feira vai mexer com você. Gente, uma oração simples. Quando a gente terminou de orar, não deu 1 minuto, o telefone tocou. Quem você acha que estava ligando para a gente? O Bolsonaro? A Dilma? Quem ligou para a gente? A Natália ligou para a gente. Por quê? Porque a fé ela não depende do tamanho, ela depende só da qualidade. Quando Jairo vai buscar Jesus, falou assim, a minha filha está morrendo, e aí a turma vai com ele, não, vou lá para curar, vou ressuscitar, vou curar. E aí no meio do caminho, aquela moça que puxou, sabe? O Jairo puxava para lá, a moça puxava para cá. E Jesus para falar, grande é a tua fé. Jesus, vamos. A moça está curada, minha filha está morrendo. Aí vem quem? Vem um endemoniado filisteu. Sempre tem. Sempre tem um filisteu para tirar a fé da gente. Sempre tem um inimigo. Não incomode mais o mestre. Tua filha morreu. Aí Jesus fala assim, calado, tem que falar isso. Jesus olha então diz assim, Jairo, guarda, sabe essa fé que você foi buscar em mim, guarda essa fé que eu preciso, que nós vamos até lá. Quando chega lá, a moça tinha morrido ou não tinha, gente? Ele está olhando para a circunstância trágica ou não está? Mas vamos ver se a fé serviu. Aquela fé pequena, serviu ou não serviu? Jesus ressuscita a moça, a filha de Jairo. Não ressuscita, gente? Olha, você não precisa de uma grande fé, você só precisa de fé. Eu sempre ensino, oração fraca é oração que você não faz.
porque o resto é oração forte. Do jeito que você quiser fazer. Vou repetir, oração fraca é uma oração que você não faz, porque se você fizer e concordar na terra, ela vai chegar no céu. Número 5, a fé crê na promessa. Hebreus 11, de 8 a 12, diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Ele estava lá de bobo. É isso que a Bíblia está dizendo. Abraão, ele obedece a Deus pela fé, e ele está andando por uma terra que ele nem sabia que era dele, e ele está andando e peregrinando, e não sabia que era herança dele. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, com herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Eu experimentei um milagre esses dias. A gente está vivendo tempos e sonhos de comprar o terreno da nossa igreja. Quantos estiveram pela manhã no culto da manhã aqui? Poucos, alguns estiveram. Nós tínhamos que dar uma certa entrada. Isso era o combinado naquilo que o Cláudio nos falou. Nós tínhamos que dar uma entrada de 150 mil. Não era isso, Cláudio? Era entrada e parcelar o resto ainda com algumas semestrais, as benditas. E o Cláudio fez uma proposta junto com o nosso diretor financeiro, junto com o nosso vice-presidente. Eu estava lá junto. E ele falou o seguinte: então nós podemos dar 1/3 disso, 50 mil de entrada? Estou falando para gerar fé no seu coração. Ele falou: tudo bem. E a gente ia dar mais 30 dias, ele deu mais 90 dias para a gente chegar aos 100 mil. Nós vamos ter 90 dias, para quê? Para a gente levantar 100 mil reais. Pode ser muito para uma pessoa, mas para a gente de fé, a gente junta a oferta da viúva pobre com a oferta do moço que traz uns 5 pães e 2 peixes, e a gente vai chegar lá. Pastor, os 50 mil. Tem um homem que nos assiste aqui no nosso canal. Eu não conheço ele. O diretor financeiro falou para mim: pastor, nós recebemos uma boa oferta. E eu achei que fosse um amigo meu, que quando a gente está no sufoco, eu ligo para ele esses dias. Nós temos uma missionária lá na Europa, ela tem 7 filhos. Você pode crer nisso, minha irmã? 7 filhos. E a gente queria trocar o carro dela, e eu não tinha como ajudar. E eu liguei para ele, juntei com mais um irmão, com outro, ele foi, completou, e nós compramos um carro lá em euro para essa moça. Eu falei: deve ser ele. É um delegado e também um agricultor. Mas não era ele. Uma pessoa entrou no e-mail e falou assim: eu quero mandar uma oferta para o Ministério de Cura e Libertação da Igreja. Eu falei: não, você não entendeu. Igreja Batista do Bom Retiro não tem Ministério de Cura e Libertação. Não, mas eu quero mandar essa oferta para a igreja do pastor. E aí o diretor financeiro mandou. Quanto você acha que ele colocou na oferta? Peraí, a entrada quanto é que era, gente? 50 mil, é isso? Quanto você acha que ele colocou ali? Nós recebemos uma oferta de 50 mil reais. Você pode glorificar a Deus por isso, gente? A fé não duvida da promessa. Abraão recebe uma promessa de gerar um filho na velhice. Gente, ele já estava com 75, gente. Tem muita gente com 75 anos já está aos cacos por aí, gente. 75 anos andando de andador. Tem muito velhinho aí batendo recorde de... Bom, eu vou mudar o assunto. Ele com 100 anos, ele gera um filho. Por quê? Porque ele crê numa promessa. Número 6. A fé alcança o impossível. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dos mortos. Preste atenção nisso.
Deus promete um filho para um homem. Às vezes a gente acha que Deus leva a gente até um ponto para depois, não, eu desisti de você, eu desisti do nosso combinado. Quando eu falo que em Deus não há sombra de variação, não há mudança, isso não é brincadeira. Mas ele pega aquele filho, o único filho dele, gente, veja bem, ele fica calado, ele não conta nem para Isaac nem para Sara. Imagina se contar para Isaac, se fosse eu corria, me sacrificar, eu saio correndo, mas ele não me pega, vai ter que me pegar primeiro. Pode até me sacrificar, mas vai ter que me pegar primeiro. Mas ele pega o menino, e quando está subindo, pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, cadê o cordeiro? O menino já começa a pensar besteira. Deus proverá para si o cordeiro. Gente, sabe por que a gente é crente? Sabe por quê? Porque Abraão não negou seu único filho ao Senhor. Deus fala para ele, olha para o céu agora, Abraão, e conta as estrelas, porque você não poupou o seu único filho. Tenta contar as estrelas do céu, porque assim vai ser a sua descendência. Tenta contar os grãos da areia, porque assim vai ser incontável a tua descendência. Eu e você somos filhos de Abraão pela fé. Quando nós temos fé, querido, se você não consegue olhar para cima, então olha para baixo. Se você não consegue contar a estrela, conta os grãos. Mas creia que a promessa de Deus, ela vai chegar. Gente, oferta é algo que mexe com o Senhor. Esse homem que sacrificou no altar do Senhor, mandou essa oferta para a gente. Gente, quem hoje tem um valor desse para sacrificar o Senhor? Quem? Eu e você também temos. Mas a gente duvida de Deus, a gente acha assim, eu não consigo viver com 100%, como é que eu vou viver com 90%? É por isso que a gente não espera o milagre. Tem gente que nunca vai alcançar o milagre, porque duvida, porque é crente em tudo, mas quando chega na hora de entregar sua própria vida, não acredita. Quando chega na hora de crer que Deus vai mudar a história de derrota dele, ele não acredita. Quando chega na hora de dar o passo de fé, ele não acredita. Ele nunca vai ver o mar se abrir. Por quê? Porque ele vai ficar esperando para lutar contra o faraó. Ele vai querer resolver no peito. Por que nós jejuamos, gente? Por que eu jejuo? Porque a minha luta, ela não é carnal. Porque se fosse carnal, eu ia treinar com meu irmão do MMA, do UFC. Olha o tamanho dele, gente. Eu ia descer todo dia lá, ia lutar jiu-jitsu. E eu ia sair no tapa com as pessoas. Mas a nossa guerra não é contra pessoas. A nossa luta, gente, é uma luta espiritual. Então eu preciso enfraquecer minha carne para dizer, Deus, agora o Senhor é que manda. Agora quem manda é o Senhor. A fé alcança o impossível, sabe por quê? Porque crê no impossível. O Deus do impossível está aqui. Está operando nessa igreja, está operando nessas vidas. E hoje eu vou orar por você. E eu vou orar pelo seu impossível. Eu falei com Deus a respeito de você hoje, sabia? A respeito de você. E eu só preciso que você pegue esse grão de mostarda. Abre a sua mão assim, abre assim. Abre ela. Olha para a sua mão, para a palma da sua mão. Imagina que aí tem um grão de mostarda. O grão de mostarda é como a cabeça de um alfinete. Você está vendo aí? Agora fecha a sua mão com esse grão de mostarda. Faz assim para mim. É só disso aqui que você precisa, mais nada. É só desse grão aqui. Mais nada. Porque a fé é tua, mas o milagre é do Senhor. A fé, gente, é tua. A operação do impossível é do Senhor. Você tem fé, querido? Eu quero dizer para você, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Se você consegue crer, tudo será possível na sua vida. Pastor, eu já estou velho. Tá velho é uma conversa. Se velhice fosse sinal de que a estrada terminou, Abraão não ia chegar onde chegou. E a gente não ia estar falando dele aqui. Se pequenez, se gente jovem fosse sinal de impossibilidade, Davi não teria vencido aquele gigante. Tudo é possível
aquele que crê. Então eu quero convidar você, fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Não despreze o grão de mostarda. Não despreze essa fé. O Deus que vê aí no teu secreto vai te recompensar publicamente. Feche seus olhos em nome de Jesus. Se você precisa de um milagre, se você precisa de alguma coisa, você precisa de um mover que escapou às suas mãos e às suas possibilidades, a hora de orar é agora. Se você tem um milagre, pastor, eu tenho um milagre, eu quero convidar Deus para trazer esse milagre na minha vida. Gente, o milagre pode ser a secura do teu ventre, o milagre pode ser o seu filho envolvido com iniquidade, envolvido com pecado, afastado do Senhor. O seu milagre pode estar dentro da sua casa, o seu milagre pode estar na tua empresa, o seu milagre pode vir de um tribunal que vai gerar uma sentença favorável a você, que vai inclinar o coração do juiz em teu favor. O teu milagre pode vir calando a voz de um adversário que insiste em te acusar, em te difamar, em dizer mentiras e te caluniar. O milagre pode vir numa porta que Deus abre, de um emprego, de uma promoção, de uma transferência. O milagre, sabe quando é que o milagre vem? Quando você diz assim: Deus, eu estou pronto para receber. O milagre é provocado pela fé. Você quer um milagre, queridos? Se você quer, fique no seu lugar, só levante sua mão. Eu quero um milagre, porque eu quero um milagre, eu quero um milagre. E o milagre, gente, ele vem para quem crê nele. Pode abaixar sua mão, mas eu quero que vocês diga para Deus qual o milagre que você quer. Diga para Ele agora. Em segundo lugar, existe alguém aqui que precisa jogar fora a sua dúvida, o seu medo, e você está dizendo assim: me ajuda na pequenez da minha fé, me ajuda, pastor, eu quero crer, mas eu não consigo crer. Eu quero crer, mas eu já apanhei tanto, eu já sofri tanto, eu já fui tanto derrotado, eu não consigo crer. Fique no seu lugar, todo mundo com o olho fechado, só levante sua mão, eu vou orar por você também. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Existe alguém aqui hoje que quer convidar o Senhor Jesus para a sua vida? Eu quero convidar. Você pode estar afastado, desviado, enfraquecido, longe de Deus. Você quer entregar sua vida ao Senhor? Se você quer hoje, levanta só sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos orar? Nós temos um louvor? Temos, Max. O Ministério do Louvor vai cantar. E durante o louvor, você vai pegar o teu grão de mostarda, você vai vir aqui à frente. Você vai pegar sua... Pergunta para quem está do seu lado: vamos lá comigo? Vem aqui à frente, nós vamos orar. E nós vamos levantar ao Senhor uma voz de um clamor em nome de Jesus. Vem, sai do seu lugar, vamos cantando juntos. Se você pode crer, qualquer coisa será possível na sua vida. Qualquer coisa. Não precisa criar impedimentos, é só você crer. Eu vou orar por você. Pai querido, a tua palavra foi pregada. Foi a tua palavra que foi pregada, Senhor. A tua palavra é a rocha que não muda. E eu quero, em nome de Jesus, pegar, colecionar cada um dos pedidos dos seus filhos, a respeito das suas casas, das suas famílias, da uma enfermidade que tocou o corpo deles e daqueles que eles amam, dos ministérios que precisam ser ressuscitados. Eu quero orar em favor daqueles lares que precisam de paz, aquelas casas onde a guerra deve cessar,
E o calabouço da tristeza e da solidão, Pai, deve ser retirado. Pai, o universo que está aqui, de sonhos, de clamores, não só de quem está aqui na frente, mas de quem ficou aí no fundo e precisa do milagre do Senhor. Eu sei quem Tu és, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso El Shaddai. O Teu nome é Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Tu és o Deus que fez os céus e a terra, estendeu os luminares como cortina da Tua casa, e fez a terra como estrado dos seus pés. Senhor Deus, para que o Teu povo e os Teus filhos creiam que só o Senhor é Deus e que há Deus em Israel, traz a resposta do milagre, Seu Deus. Tira a circunstância contrária, os bloqueios, os impedimentos. Pai, faz cessar toda a guerra. Pai, uns confiam em carros e cavalos, mas hoje nós estamos fazendo menção no nome poderoso do Senhor. E é no nome do Senhor Jesus que eu lanço uma palavra de vitória, de bênção e de milagre sobre a Tua igreja, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, e para que haja testemunho na Tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor?